Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas mudanças que estão acontecendo na proposta de intervenção, que é a conclusão da redação do Enem. Estou gravando esse vídeo logo depois da divulgação dessas mudanças. Eu vou te contar uma parada, se você souber que mudanças são essas, é capaz de você conseguir mais alguns pontinhos na tua conclusão, da competência 5, né, que a gente chama, e esses pontinhos podem ser determinantes para você conseguir a vaga na faculdade dos teus sonhos, beleza? Só para deixar claro para vocês, algumas coisinhas aqui que talvez você não saiba, tá? Eu vou falar de muitas ao longo dessa aula, eu vou te mostrar muita coisa sobre conclusão, vou te ensinar a fazer uma conclusão, mas eu quero que você entenda 3 coisas que talvez você não conheça e já bota nos comentários aí se você sabia ou não sabia. Sabia? Não sabia? Primeira coisa, conclusão incompleta, se o corretor perceber ou sentir que a tua conclusão está incompleta, ele vai tirar 120 pontos na competência 2. Ué, não entendi, profinho. Me disseram que conclusão era tal de competência 5. Exatamente. Proposta de intervenção é avaliada na competência 5. Agora, conclusão, como parte do texto, é avaliado na competência 2. Tu não sabe a diferença de uma conclusão para uma proposta de intervenção? Eu vou te explicar nesse vídeo. Então, se liga, se o teu corretor entender que a tua conclusão não está completa, ele vai tirar ponto seu da estrutura do texto. E não é pouco não, tá? É muito ponto. Caraca, tá repreendido! Segunda coisa que talvez tu não conheça, conclusão que não soluciona o argumento 1 e argumento 2, perde 40 pontos na competência 3. Lembra? A competência 3 é a competência da argumentação. Se você não soluciona os argumentos que você trouxe, você não perde na 5 não, tu perde na 3. Às vezes, você quando recebe a nota da redação do Enem e você fala assim, caramba, tive 200 na competência 5 e tive 160 na competência 3. Talvez esses 40 pontinhos que você perdeu na 3 sejam reflexos de coisas erradas que você fez na conclusão. Então é por isso que essa aula é muito importante para você ter essa noção e não perder ponto de bobeira. E a terceira coisa que talvez tu não conheça é, se você fizer uma proposta incompleta, ó, proposta incompleta é diferente de conclusão incompleta. Eu vou falar disso hoje nessa aula, tá? E aí, se você fizer uma proposta incompleta, esquece, você pode até zerar a tua competência 5. Eu tô trazendo essas 3 coisas, assim, essas 3 bombas no seu colo para você ficar ligado. Se você não souber o que tá acontecendo na conclusão, você vai perder ponto. Agora, se você souber, você vai ganhar ponto. E eu vou desabafar uma coisa com você aqui. Todos os anos, a gente tem uma pessoa que tira 1000 na redação do Enem, e eu fico muito feliz de pelo menos um aluno todo ano vai lá e tira 1000. Depois que o INEP divulgou esses detalhezinhos, em 2021 a gente teve 2 pessoas, 2 alunos que tiraram 1000. Ou seja, talvez o seu 1000 esteja bem perto, mas talvez ele esteja batendo na trave da proposta de intervenção. Então, hoje é o dia de você parar de perder pontos de bobeira na tua conclusão do Enem, beleza? Deixa eu me apresentar, caso você não me conheça ainda. Eu sou Vinícius Oliveira, mas os meus alunos me chamam de profinho da redação. Eu tirei 1000 na redação do Enem, tive 5 alunas que também tiraram 1000 e hoje eu tô aqui para te ensinar a fazer uma proposta de intervenção, uma conclusão completa e no final eu vou te dar um modelo pronto só para você encaixar ali as palavrinhas e já liberar os teus 200 pontos na competência 5. Se você gostou, se você gostar desse vídeo, deixa teu like e se você achar que o canal é um canal interessante para você, se inscreve aqui. Combinado ou não? Então bora começar a nossa aula de hoje, beleza? Galera, a primeira coisa que eu quero que você tenha muita noção e no final da aula eu vou dizer como é que você faz para pegar esse material que eu montei, tá? Primeira coisa, para você fazer uma conclusão nota 1000 no Enem, você tem que ficar ligado no quê, profinho? Se você fizer uma conclusão ruim, ela vai prejudicar a competência 2 e a competência 3. Aliás, não só 2 e 3, tá? Vai prejudicar a competência 2, a competência 3 e a competência 5 também. Ou seja, são 3 competências avaliando a sua conclusão do Enem, beleza? Na verdade,
mais importante é 5, mas existem outras competências também avaliando. Segunda coisa, se você fizer uma conclusão ruim, você vai perder tempo, né? Porque conclusão ruim, você vai ficar tentando ali acertar as coisas meio baralhados, meio confuso e vai perder tempo. E se você fizer uma conclusão ruim, você pode fracassar. Como assim, para fim, fracassar? Já pensou você tem que fazer o Enem todo de novo em 2023 porque você perdeu 40 pontinhos de bobeira? Isso pode acontecer, isso já acontece com muita gente do Brasil inteiro que não tem noção do que é um detalhamento, do que é um agente, uma ação, um meio, não sabe o que é a consequência de um detalhamento. Por fim, também não sei nada disso, mas você está nessa aula de hoje e hoje eu vou te explicar como é que você faz uma proposta de intervenção decente, digna da nota 1000. Como que eu aproveitei esses detalhes e fiz 2 alunas minhas tirarem 1000 em 2021. Vou te mostrar aqui nesse vídeo. Beleza? Galera, regras que são fundamentais na conclusão do Enem. A sua conclusão do Enem, ela deve seguir 3 passos, beleza? Que são os 3 passos que eu vou chamar de 3 passos básicos, tá? Como assim, profim? 3 passos básicos? Ou seja, é a base da tua conclusão são esses 3 passos. Se você desconfigura a base, você se prejudica, beleza? Primeira coisa que eu vou te ensinar aqui é o seguinte: começou a tua conclusão, necessariamente, obrigatoriamente, você tem que ter um conectivo, beleza? Começou a conclusão, vai começar com conectivo. E o conectivo que eu te indico aqui é o conectivo clássico, que é o portanto. Para fim, me disseram que portanto não pode usar mais. Mentira! Pode usar sim. Inclusive, nesse material que eu peguei, que eu li com todos os detalhes da conclusão do Enem, eles dão exemplos de conclusões boas, com conectivos bons. E a maioria dos exemplos, 99% dos exemplos, usam o portanto começando aqui. Então, eu já vou até botar nesse material aqui que o conectivo que você vai usar é o portanto. E aí você vai usar ele um pouquinho deslocado. Tipo assim, em vez de colocar assim, portanto, medidas devem ser tomadas, você coloca, medidas devem ser tomadas, portanto. Bota ele no meio da frase. Não entendi nada! Não entendi nada, profim! Calma, vou dar exemplo aqui ao longo dessa aula, tu vai gostar muito! Além do conectivo, você tem que fazer uma breve retomada do tema. Isso aqui é muito importante, tá? Começou a tua conclusão, refresca a memória do corretor sobre o tema. Principalmente porque, vamos supor que a redação do Enem tenha uma palavrinha que ninguém percebeu. Por exemplo, deixa eu pensar aqui num tema. Um tema, por exemplo, assim... valorização da dignidade do trabalhador doméstico no Brasil. Entendeu o tema? Tema que era muito bom para esse ano, tá? Valorização da dignidade do trabalhador doméstico no Brasil. Tema bom. Aí, vamos supor que na tua redação você esteja fazendo normal, escrevendo, e na conclusão você coloca: medidas devem ser tomadas, portanto, para valorizar a dignidade do trabalhador doméstico. Essa palavrinha doméstico, ela refrescou a cabeça do teu corretor. O teu corretor vai ler essa palavra e vai dizer, ó, o aluno ele não fugiu do tema. Porque muita gente vai falar só sobre dignidade do trabalhador. Mas a partir do momento que você bota a palavrinha trabalhador doméstico, você refresca a memória do teu corretor de que você está obedecendo o tema certinho, tu entendeu? Ou seja, faça uma retomada do tema, porque isso refresca a memória do seu corretor que você está acertando. Segundo passo de uma conclusão do Enem se chama proposta completa. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar por que ela tem que ser completa. O Enem, ele é um vestibular diferente. Ele pede umas coisas muito loucas, ele pede uns detalhes. E sabe o que eu fico mais bolado? Ele pede os detalhes, só que não diz o que ele pede. É tipo o professor da escola que te passa uma prova, mas não diz a matéria. A mesma coisa o corretor do Enem. Ele diz assim, ó, tu tem que fazer isso aqui. Só que ele não te diz os detalhes que ele tá esperando. Tem que vir alguém lá ler o material, lá esmiuçar tudo para poder trazer para você. E esse alguém sou eu que tô fazendo isso agora. Ó, proposta completa, daqui a pouquinho te mostro quais são os elementos, como é que você faz os elementos e no final da aula vai ter um modelo pronto de conclusão com exemplo para você. E o final feliz é um nome carinhoso que eu dei
numa metodologia. Eu criei uma metodologia chamada Redação em 10 Passos, beleza? Passo a passo para você escrever redação mesmo, é literalmente, passo a passo, literal não, que literal seria eu dando passo, né? É real, 10 passos que você faz na tua redação. E o último passo da redação se chama final feliz. Por que o nome é final feliz? Ele dá um ar de fechamento. Não é que a redação seja uma história em quadrinho que vai ter um desfecho bonito do casal que termina junto. Não é isso, não. Mas o final feliz, ele dá um tom de conclusão, um tom de fim. O final feliz, ele dá um tom de fechamento. Para o teu corretor ter a sensação de que você acabou o texto. Então vamos supor que o tema da redação do Enem seja esse que eu estou falando com você. Valorização da dignidade do trabalhador doméstico. Caraca, já pensou? A gente tá falando o tema? Caraca, ia ser muito top. E aí no final da tua conclusão, tu bota assim: assim, o Brasil alcançará, de fato, uma nação livre, justa e solidária. Cara, esquece! O teu corretor assim, cara, que fechou, acabou a redação. E acabou em grande estilo. Por que é importante isso? Porque se você acabar a tua conclusão em grande estilo, ele começa a ficar com o coração dele motivado para te dar uma nota maior. O corretor é ser humano, tá? O ser humano, ele é influenciável. Tu sabia disso? Corretor é... Sabia, né? Que corretor é ser humano? Sabia disso, sabia? Corretor é ser humano, corretor é influenciável. Se você finaliza a redação do Enem com uma frase bonita que aumenta a expectativa do teu texto, ele vai dizer, cara, gostei. Ele vai dar uma nota maior do que ele talvez daria se não tivesse esse final. E o segundo motivo pelo qual o final feliz é bom é que ele dá um tom de que o texto acabou. E quando ele dá um tom de que o texto acabou, automaticamente você acaba com esse problema de a tua conclusão parecer incompleta. Beleza? O final feliz ele serve também para isso, para mostrar que a tua redação está completa, está com um final feliz, um tom de finalidade. A gente chama isso de tonalidade, não, de tom textual, tom do texto. Tom do texto é aquilo que você sente quando você lê o texto. Eu tenho certeza que você não usa isso a seu favor. Eu tenho certeza que 99,9999% de todo mundo que está vendo essa aula não faz ideia de como usar o tom do texto a favor do texto. Tu tá muito preocupado em repertório, muito preocupado em conectivo, tá bom, tá certo, tá preocupado com isso. Só que se você entender que tem mais coisas que você pode influenciar a impressão que o teu corretor tem de você e do teu texto, e que ele pode te dar mais pontos se o seu tom da redação estiver bom, então você vai ter mais chance de ter uma nota alta na redação do Enem. Tudo isso eu mostro no método A Redação em 10 Passos. Segunda regra aqui da conclusão do Enem. Você tem que solucionar 2 problemas, tá? Tem muita gente que ignora isso porque é difícil, tá? Não é fácil. Não estou dizendo que nada aqui é fácil, tá? Tudo que eu estou falando aqui é complexo. É complexo, mas a minha missão aqui é tornar o complexo mais fácil para você, tá entendendo? Mas preste atenção, não ignore essa aula, beleza? Ó, 2 argumentos que você trouxe ao longo da redação, eles têm que voltar ao longo da conclusão. O nome disso é solução argumentativa. Tu tem que fazer uma dupla solução argumentativa na tua conclusão do Enem. E se você não fizer, você pode perder ponto na competência 3. Beleza? Terceira regra da conclusão do Enem. Isso aqui é uma coisa que muita gente desconhece. E é um absurdo você desconhecer isso. Sabe por quê? Porque isso aqui é tão simples, cara. É tão simples. Tirar 200 na competência 5 é tão simples. Só você seguir a regrinha certinho ali. Eles te deram tudo mastigado. Só você seguir a regra. E agora ficou mais simples ainda. Ai, prof, mas eu nunca consigo tirar 200. Não consegue, não é porque você é burro ou incapaz, não tem nada disso. Não consegue porque você não sabe as regrinhas. A partir do momento que você souber cada regrinha da competência 5, você vai ali cumprindo as regras e vai tirar 200, e eu tenho certeza disso. Vamos lá então? Quais são os 5 elementos da proposta de intervenção, profinho? Ó, deixa eu botar aqui essa regra 4 da marcação para baixo, daqui a pouco eu explico ela. E vamos falar então sobre quais são esses 5 elementos, o que eles são, e daqui a pouco eu vou dizer como é que você faz. Já percebeu que essa aula aqui é uma aula completa de proposta de intervenção, né? Viu essa aula? Esquece, você vai saber fazer proposta de intervenção para sempre. Primeira coisa, galera, você tem que mostrar 5
coisas na tua conclusão do Enem. Para fim, quais são as 5 coisas obrigatórias que o corretor espera ver? As 5 coisas obrigatórias são agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Calma que eu vou te explicar cada uma delas. Você sabe que você tem que dar uma... Ó, se liga. Toda a redação do Enem parte de um problema social que o Brasil está vivendo no momento atual. Ah, mas tem redação que não tem problema. Por exemplo, a importância da educação financeira. Peraí. Esse tema tem problema. O problema é, se o tema é a importância da educação financeira, o tema é a falta da valorização que as pessoas estão dando para essa educação financeira. Então sempre vai ter problema. O tema, a redação do Enem sempre vai ter um tema problemático. Talvez você tenha que se esforçar um pouquinho para encontrar, mas parta do pressuposto que sempre tem um problema. E se tem um problema, os corretores pedem que você dê uma solução para esse problema. E é aí que eu bato também na tecla. Se nem os governantes conseguem dar solução para o problema, imagine um aluno, mas eles pedem sim o estudante. Dê uma solução para o racismo. Ninguém nunca conseguiu dar a solução definitiva, né, historicamente, mas o estudante tem que dar a solução. Ou pelo menos tentar minimizar, né, que ele chama de intervenção. Ó, então, para solucionar o problema, ele precisa de alguém que solucione. E o nome desse alguém que vai solucionar o problema é o agente. Beleza? Então, agente é aquela pessoa, ou aquele órgão, ou aquela entidade estatal, né? Aquele órgão estatal que vai solucionar o problema. Então, agente é quem soluciona o problema. Podem ser dois agentes, né? A gente vai chamar de agente duplo. Por exemplo, escola em parceria com o Ministério da Educação é um agente duplo, beleza? O que não pode fazer é, você não pode usar leis como agente. Tem uma regrinha que diz, leis não podem ser agente, por um simples motivo de que a lei sozinha não faz nada. Eu vejo muita redação do Enem assim, ó. Cabe ao Estatuto da Criança e do Adolescente resolver o problema. Não é o Estatuto da Criança e do Adolescente que vai resolver. É o governante aplicando aquela lei que ele vai resolver, entendeu a parada? Então não use leis como agente. Eu vejo muito isso. Cabe à Constituição Federal visitar os lares e resolver problemas da violência doméstica. Quando que a Constituição vai conseguir visitar alguém? Ela é um papel. A Constituição Federal é um livro. Ela não é uma lei, um pedaço de papel. Ela não, sozinha não faz nada. Sozinha ela não consegue, porque ela é um objeto, uma coisa. Eu preciso então de um agente do governo ou da sociedade que pegue essa Constituição e use. Então, o agente ele tem que ser um ser que não pode ser uma lei, tá? Segunda cara é a ação. E a partir de 2020, o INEP se posicionou e falou que a ação é o elemento mais importante da proposta. Eu vou até colocar aqui uma setinha para trás e vou dizer para você exatamente isso. A ação é o elemento mais importante da proposta. Então, se é o elemento mais importante da proposta, ele tem que ser o maior elemento, ou com mais linha? Não, tamanho da linha, o tamanho do parágrafo, nada tem a ver com a qualidade do parágrafo. Então, vou colocar aqui que a ação, puxa uma setinha para trás, estou com dificuldade de botar a setinha para trás. Cadê? Ficou mais ou menos. É o mais importante, é a ação. Então, ela tem que ser bem feita, ela tem que ser bem construída. Vou te mostrar daqui a pouquinho o modelo pronto para você ficar ligado e fazer uma ação decente. A ação é o que vai ser feito. O que vai ser feito para resolver os problemas do tema. Beleza? Daqui a pouquinho eu vou te dar exemplo. Terceira coisa que tem que ter na minha proposta de intervenção, profinho, é o meio. Galera, deixa eu dar uma pausa aqui e me responde. Tu tá entendendo até aqui? Tu tá entendendo que todo tema tem um problema? Tá entendendo que toda redação tem que ter 5 coisas: agente, ação, meio, finalidade e detalhamento? Tá entendendo que você tem que fazer um final feliz para o teu corretor ter a percepção de estar... Tá entendendo tudo? Se tá entendendo, comenta aí, bota nos comentários. Tô entendendo, que eu quero ver. Aliás, eu não, a Bruna que tá aí com vocês no chat, ela vai ver se vocês estão entendendo ou não. Se liga, o meio é o seguinte. O meio é como que eu vou resolver o problema. Como? How can I change? Gostou do inglês, né? How can I change? Como que eu posso mudar o problema? Como que eu posso mudar aquela realidade? Então, como resolver o problema?
como resolver o problema. Então, quem soluciona é o agente, o que vai ser feito é a ação, como que eu vou resolver o problema é o meio e finalidade. Por exemplo, ó, aqui essa aula, ela poderia ser uma proposta de intervenção, não poderia? Você tem um problema. Qual o problema? Você tem dificuldade em redação. Esse é o problema. Quem é que vai resolver esse problema? Quem vai resolver esse problema é você mesmo. Então, cabe a você, ou seja, você é o agente que vai resolver esse problema, que é a dificuldade de redação. Você é o agente. Então, aluno é o agente. O que você está fazendo? Você está tomando a iniciativa para resolver. Você está buscando formas para resolver esse problema. Beleza? Como que você está buscando essas formas? Como que você está dando efetividade para essa ação? Por meio de uma aula de redação online com o Profine. Tá entendendo? Então, o meio é o como, é o jeito concreto que eu estou resolvendo o problema. A ação, ela é ligeiramente mais abstrata, beleza? Eu vou dar exemplos aqui, que eu dificilmente vejo gente falando isso na internet. Mas a ação, ela é ligeiramente mais abstrata, ela é um pouquinho mais abstrata. Então, por exemplo, a ação é desconstruir alguma coisa, é um pouquinho mais abstrata. O meio, ele vai ser um pouco mais concreto. Então, se liga, o que vai ser feito é um pouquinho mais abstrato. Não pode ser muito, tá? Senão zera. Mas a ação, ela é um pouquinho mais abstrata. E o meio, ele é um pouquinho mais concreto. Daqui a pouco eu vou dar exemplos disso na prática, tá? Mais concreto. Beleza? Para você saber essa diferença entre abstrato e concreto, talvez não fique muito concreto para você. Então eu vou dar exemplo aqui agora. Vamos supor que o tema da redação do Enem seja esse que eu estou dando exemplo hoje na aula inteira, que é, como é que é o mesmo tema? É a valorização da dignidade do trabalhador doméstico no Brasil. Tema bom, hein? Tema bom para que esse ano, hein? A valorização da dignidade do trabalhador doméstico no Brasil. Beleza? Vou fazer aqui só a proposta, tá? Não vou fazer a conclusão completa agora, não. Daqui a pouco a gente vai ver o modelo completo. Mas só você entender o que é o agente, o que é a ação, o que é o meio, eu vou partir de um problema. Qual o problema que está acontecendo? Exploração de mão de obra, né? Trabalhador doméstico, empregado doméstico, tem muita empregada. A maior parcela dos empregados são mulheres, né? São empregadas. Então, qual é o problema que pode acontecer? Exploração da mão de obra, ela é super explorada. Fantástico passou várias matérias aí falando sobre, fulana foi libertada do trabalho análogo à escravidão, depois de 35 anos de servidão. Lembra? Já chegou a ver essas notícias? Então, vamos supor que você esteja fazendo a tua redação, a tua conclusão, e aí você agora vai entrar na proposta. E aí o conectivo começa a proposta nesse sentido. Aí você tem que ter um agente para resolver o problema. O agente pode ser o Ministério Público, por exemplo. Beleza? Quando eu faço o Ministério Público, estou fazendo o agente da proposta. Aquele que vai resolver o problema ou minimizá-lo. Beleza? O Ministério Público é o agente. Depois do Ministério Público vai ter a ação. A ação nada mais é do que o problema do argumento sendo resolvido. Por exemplo, se o problema é exploração de mão de obra, o Ministério Público ele deve combater a exploração da mão de obra. Deve combater a exploração da mão de obra dos trabalhadores domésticos. Tá entendendo? Ó, se liga, aqui eu fiz o agente em amarelo, depois aqui em azul eu fiz a ação. Combater a exploração é a minha ação. Só que aí eu vou te fazer uma pergunta, como que ele vai combater? Ele vai combater fazendo um Reels, fazer um post no Instagram? Ele vai combater, ele vai visitar a casa da pessoa? Ou seja, eu tenho que ter um como, eu tenho que colocar isso em prática, de verdade. Eu tenho que tirar isso do papel e colocar na realidade. Esse é o meio. Qual é o meio que ele vai usar? Qual é o como? Agora ele vai fazer uma vírgula aqui, assim, ó, por meio de campanhas, sempre dá certo usar campanhas, dá uma incrementada, coloca assim, campanhas, utilizando a função conativa da linguagem. Isso aqui é muito maneiro, função conativa da linguagem. Só para te dar um exemplo, esse negócio de função conativa funciona tanto que a nossa aluna nota 1000, uma das alunas nota 1000 esse ano, que foi a Mona Lisa, ela botou isso na redação dela. Deixa eu ver aqui no meu guia. Se liga, aqui no finalzinho da conclusão dela, deixa eu ver aqui uma parada que ela escreveu. Aqui, ó, no finalzinho tem assim, ó, dá para ler? Mediante a função
conativa, no finalzinho, ó. Função conativa da linguagem. Não vou conseguir ler esse aqui agora não, porque a letra tá muito pequenininha aqui, não vai dar para espelhar direito aqui no tablet. Mas, cara, isso é muito bom, cara. Então, abre tua mente aí para usar uns recursos novos. Então, essas campanhas, elas são um meio de ação. Vou botar aqui em verde, tá? O meio. Então, tu já tá ligado. Em verde é o meio, em azul é a ação e amarelo é o agente. Agente é amarelo, a ação é azul e o meio tá em verde. Show de bola? Aí eu vou te falar o seguinte, por que eu tô dizendo que a ação é um pouquinho mais abstrata? Porque o que dá pra ver, o que dá pra tocar? É o combater alguma coisa ou uma campanha de alguma coisa? O que é mais real? Uma campanha publicitária ou o verbo combater? Isso aqui é só um verbo, entendeu? Isso aqui é só um verbo de ação. Isso aqui é uma ação relativamente abstrata, entendeu? Isso aqui é uma coisa abstrata, combater, desconstruir, desenvolver. E campanha publicitária, eu consigo ver, eu consigo ouvir, eu consigo sentir uma campanha publicitária acontecendo, eu sei o que é uma campanha, eu vejo e sei o que é uma campanha. Então é uma coisa mais concreta, entendeu não? Vou dar outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que hoje você desenvolva um aplicativo, desenvolver um aplicativo. O que é mais concreto? O desenvolver ou um aplicativo? Você consegue botar nos comentários? Bota nos comentários aí o que é mais concreto, o que dá pra tocar, o que dá pra, ou se não der pra tocar, dá pra ver, dá pra saber, dá pra olhar e dá pra identificar na hora. O desenvolver ou um aplicativo? Repara que o aplicativo, eu sei o que é, eu consigo ver um aplicativo, consigo saber o que é. Então é uma coisa concreta, específica. Agora, o desenvolver é algo, uma ação mais abstrata. E não tem problema não, tá? Porque é mais ou menos abstrato. Não pode ser muito, tem que ser mais ou menos abstrato. A ação, ela vai ser mais abstrata e o meio, ele vai ser um pouquinho mais concreto. Se você tiver essa clareza, você vai ter mais desempenho na tua proposta de intervenção. Beleza ou não? Show de bola. Então vamos voltar para lá para eu te explicar o que é a finalidade, o que é o detalhamento, para daqui a pouquinho te passar um modelo pronto de conclusão. E tu já tá ligado, né? Que além de você receber o modelo pronto, você agora vai saber o que é cada elemento para você conseguir conduzir o modelo da melhor forma possível. Finalidade nada mais é do que o objetivo final que eu quero alcançar. É para que eu quero... Para que eu quero desconstruir a exploração da mão de obra? Para quê? Qual o objetivo que eu quero alcançar? É isso que é a finalidade. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo final? O objetivo a ser alcançado. Deixa eu trocar essa página aqui, galera. Deixa eu trocar essa página aqui para ficar mais bonito ainda. Beleza. Qual é o objetivo a ser alcançado? É finalidade. Então, por exemplo, finalidade aqui seria por meio de campanhas utilizando a função conativa da linguagem. Para que eu quero fazer isso? Para proteger, para dar mais dignidade para o trabalhador doméstico. Então, bota assim, a fim de garantir... Aí eu uso as palavras do tema, né? A fim de garantir a dignidade do trabalhador doméstico, do trabalhador, né? A fim de garantir a dignidade dessa parcela da população, beleza? Essa parcela dos empregados da população. Então se liga, esse cara aqui é a finalidade. Para que eu quero essas campanhas? Para garantir a dignidade dessa galera, beleza? Então em rosa estou botando quem? A finalidade. Finalidade. Se você finaliza assim, tá incompleta a proposta, porque, lembra, a proposta são 5 elementos, até agora eu fiz 4 elementos! Então tá faltando o detalhamento. O detalhamento foi o cara que mais teve intervenções aí agora em 2020, de 2020 para cá, né? Então eu vou te mostrar o que é o detalhamento do jeito mais simples do mundo. O detalhamento é um exemplo. O detalhamento ele é uma especificidade. Aí, para fim, o que é isso? Um exemplo ou uma especificidade de algum dos elementos, tá? Exemplo ou especificidade de algum dos elementos. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Detalhamento é um exemplo ou uma especificidade. Tu especifica alguma coisa. E esse exemplo ou essa especificidade pode ser de qualquer elemento. Pode ser do agente, pode ser da ação, pode ser do meio ou pode ser da finalidade. Só não pode ser o detalhamento do próprio detalhamento, beleza? Detalhamento é um exemplo ou uma especificidade ou do agente, ou da ação,
ou do meio ou da finalidade. Só basta um detalhamento para ser considerado completo, mas eu gosto de botar 2 para errar, para pecar pelo excesso, né? Eu gosto de pecar pelo excesso, não pela falta. Beleza? Então vamos ver aqui como que seria um detalhamento. Repara que essa conclusão está sem detalhamento. Então agora eu vou incluir um detalhamento aqui agora. Beleza ou não? E aí toda vez que eu for botar o detalhamento vai ser vermelho com sublinhado. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar aqui um exemplo. Como é que seria um exemplo? O que eu posso exemplificar? Eu posso exemplificar campanhas, posso dar exemplos de campanhas, tu entendeu ou não? Então vou pegar aqui, ó, e vou dar exemplo de campanhas. Campanhas. Que tipo de campanha? Tem campanha na internet, tem campanha comunitária, tem campanha publicitária, tem campanha nas redes sociais, internet e redes sociais, né? Então aqui, ó, campanhas, como, aí exemplo, ó, como, deixa eu ver aqui, propagandas, peraí galera aqui, telefone, propagandas e em veículo, não, como propagandas midiáticas, não, propagandas nas grandes mídias, na grande mídia TV aberta, né? Pronto, fiz um detalhamento. Um exemplo dessas campanhas. Entendeu a parada ou não? Exemplo das campanhas. Ó, agora eu vou voltar aqui, ó. Pronto, já fiz uma proposta completa. Só que lá na conclusão do Enem, eu não vou fazer só uma, porque vai que o corretor não vê. Ou vai que o corretor vê, mas não achou tão... assim, não percebeu o que é um detalhamento, ou sei lá, tá boladão comigo e quer tirar meu ponto. Então eu vou colocar mais um detalhamento. Eu vou colocar o detalhamento mais fácil de todos. Existe um detalhamento que, cara, é batido assim, é de graça, o mais fácil de fazer, que é o detalhamento do agente. Então, por exemplo, eu vou especificar quem é o Ministério Público. Lembra, o detalhamento ele pode ser um exemplo ou uma especificidade. O exemplo eu acabei de fazer. Agora eu vou fazer especificidade. Então, e me especifica e me explica o que é o Ministério Público. Vou explicar. Abro um travessão e coloco órgão. Eu explico quem ele é, entendeu? Órgão responsável pela manutenção. Não, manutenção ficou legal. Órgão responsável pela efetividade dos direitos humanos. Pela efetividade dos direitos humanos. Ele que garante os direitos humanos. Aliás, a Constituição Federal garante e o Ministério Público coloca em prática. Esse cara aqui, então, é o detalhamento. Uma especificidade do agente. Ok, galera. E aí, vou montar a minha proposta de intervenção toda embaixo aqui de novo. Ó. Pronto, proposta com os 5 elementos certinho. Eu gosto de fazer assim, tá? Eu gosto de fazer agente, ação, meio, finalidade e depois eu venho lá e faço detalhamento. É assim que eu ensino para os alunos no meu curso A Redação em 10 Passos. E organiza muito melhor, fica muito mais fácil de você construir quando você primeiro faz o agente, depois a ação, depois o meio, depois a finalidade. Aí depois você para e no rascunho você inclui os 2 detalhamentos ali. Um agente, eu sempre falo com os alunos do curso para fazer detalhamento do agente. É um detalhamento que o corretor vai bater o olho e vai dizer, é um detalhamento. Ele não vai ter dúvida que isso aqui é detalhamento. Então já mata ali logo, entendeu? Detalhamento do agente. Profim, mas não sei detalhamento. Fica tranquilo que eu vou te dar exemplo, vou te dar um modelo pronto, mas eu quero saber se você entendeu quais são os 5 elementos. Tu entendeu a função dos 5 elementos? Se você entendeu, comenta entendi. Bota entendi aí nos comentários que eu quero saber se tu entendeu real, beleza? Bota aí. E tá faltando a 4ª regra pra gente ir lá pro nosso modelo de conclusão. A regra isso aqui é um pouquinho sofisticado, então preste atenção nisso, ó. A tua conclusão, ela deve ser marcada. O que é uma coisa marcada? É aquilo que você não tem como não perceber. É aquilo que salta os olhos. Quando o corretor bate o olho e já vê o que é o elemento. O corretor, vou colocar assim, tá? O corretor bate o olho e já sabe qual é o elemento. Ele bate o olho e já sabe se aquilo é meio, se é finalidade, se é detalhamento. Como é que eu faço isso, Profim? Como é que eu faço para o corretor bater o olho na ação e saber que aquilo ali é uma ação? E não ficar tendo dúvida se é uma ação ou se é um meio. Eu uso um verbo de ação.
eu uso um verbo de ação. Deve ou precisa. Deve ou precisa. Cara, não tem nada mais lógico do que começar uma ação com um verbo de ação. Porque aí quando o corretor bate o olho no deve, ele já sabe, cara, isso aqui é uma ação. Então, a gente diz que o elemento está marcado, entendeu? Ou seja, tá claro que é uma ação. Ó, como é que eu faço? Peraí, galera, eu vou atender rapidinho aqui, tá? Peraí. Oi, toda hora tem cobrança. Não quero pagar. Mentira, não é cobrança não. Ó, se liga. Como é que eu faço para bater o olho no meio e saber que aquilo ali é um meio de ação? Simples, muito simples. Eu vou usar um conectivo de meio. O meio é uma adjunta adverbial, né? Então eu vou usar um conectivo específico. Qual conectivo que eu vou usar? Eu vou usar o conectivo, eu posso usar o por meio ou por intermédio. Por meio de, por intermédio de. O Enem também aceita o através, tá? Só que eu não vou usar, não. Não indico para os alunos usarem, não. Sempre falo para os alunos da redação em 10 passos, cara, não usa o através, porque o através, ele não é uma coisa tão certa. Tem corretor que vai gostar, tem corretor que não vai curtir muito. Se liga. E agora, como é que eu faço para marcar a finalidade? Eu vou usar um conectivo de finalidade. Eu vou usar um conectivo de finalidade, que é o afim de. Ou então eu vou usar um substantivo de finalidade, que vai ser a própria palavra finalidade. Beleza? Deixa eu botar assim na outra cor, para ficar bonitinho isso aqui. Melhorou, né? E o detalhamento? Como é que eu faço para marcar o detalhamento? Eu vou usar o como, mais exemplo, ou vou usar o travessão, tá? Mas o travessão a gente não tem como marcar tanto. Travessão não vai entrar aqui na minha lista, não. E o agente não tem como marcar. Beleza? O agente não precisa marcar, porque já é bem claro, né? O Ministério Público é um agente, o agente do governo. Então, aqui a gente tem a marcação dos elementos. Deixa eu fazer uma parada bonitinha, que tu vai pegar depois esse material. O material tem que estar bem organizado, né? Esse mapa mental aqui, a gente vai dizer que isso aqui é a marcação dos elementos. Já entendeu o que é marcação? Marcação são palavras que o corretor vai bater o olho e vai saber que elemento que é. Marcação dos elementos. Show de bola? Deixa eu trocar a página aqui para ficar igual a outra. Beleza. Essa palavra, eu acho essa página aqui mais bonita. Ok, galera. Então, tu já entendeu até agora o que é o agente, ação, meio, finalidade, detalhamento. Já tá tudo certinho. Chegou o momento, então, de você entender e ver qual que é o modelo de conclusão que eu montei, especialmente para os meus alunos do Redação em 10 Passos, da Masterclass, mas estou vindo aqui na internet compartilhar com vocês também. Então preste atenção agora no modelo. Primeira coisa, antes de falar do modelo, tem que falar dos argumentos que eu vou usar na redação, né? Quando eu fiz essa redação lá com o pessoal, eu trabalhei o tema, né? Valorização da dignidade do trabalhador doméstico. Foi um tema bem bom, a gente trabalhou lá esse tema bastante. E o argumento 1, ele falava sobre problemas relacionados a isso, tá? Argumentos são problemas relacionados ao tema, tu entendeu? Argumentos são problemas relacionados ao problema maior, que é a falta da dignidade do trabalhador doméstico. Então, o meu argumento 1, ele falou sobre invisibilidade, a indiferença das pessoas. No final das contas, é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai chamar esse cara aqui de A1. O meu argumento 1 foi invisibilidade, indiferença, as pessoas não ligam para o problema, a sociedade, em regra, não liga, não está muito preocupada com o problema dos trabalhadores domésticos, beleza? E o meu argumento 2 foi omissão do Estado, ou seja, o Estado é omisso, não faz políticas públicas necessárias, suficientes. Política pública insuficiente quer dizer o seguinte, até existem políticas públicas, mas elas não estão dando conta do problema, por isso que o nome é insuficiente, tá? Esse vai ser o argumento 2. É muito importante você ter clareza dos argumentos que você está fazendo para você conseguir solucionar eles. Se você tiver um argumento fraco, a tua proposta vai ser fraca, entendeu? Por isso que é importante você ter argumentação forte na tua redação do Enem. Se a tua argumentação for fraca, ela reverbera na proposta de intervenção, tu entendeu isso? Eu sempre falo com a galera lá na redação 10 passos. Se a tua proposta estiver fraca, se o teu argumento estiver fraco, a tua proposta vai estar fraca também. E aí, segue agora o modelo de conclusão do profinho. Vamos lá então, galera, analisar o modelo. O modelo começa assim, deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. O modelo começa assim, é urgente, portanto, lembra do portanto deslocadinho para o meio, tá? A gente chama de inversão sintática do portanto. Deixa eu puxar a setinha para cá e vou dizer que isso aqui é um portanto com uma breve inversão sintática. Lembra que é muito importante você mostrar inversões sintáticas ao longo da tua redação. É o portanto com inversão sintática. Aí vai lá. É urgente, portanto, que medidas sejam tomadas para combater/valorizar o tema. Aqui você vai escolher qual que você vai usar, tá? Se for uma coisa ruim, tu vai combater. Se for uma coisa boa, tu vai valorizar, tu vai escolher.
Beleza? Aí continua. Nesse sentido, as escolas responsáveis pela transformação social devem desconstruir o argumento 1. Nesse modelo, você não tem escapatória. Você necessariamente vai solucionar o argumento 1. Beleza? O argumento 1 é um problema. Todos os argumentos são problemas relacionados ao tema. O argumento 1 vai ser o primeiro a ser solucionado. E continua. Por meio de projetos pedagógicos, como aulas, palestras, oficinas, ações comunitárias, minicursos. Aí é para botar tudo isso? Claro que não. Tu vai escolher um ou dois que tem a ver com aquela ação que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu estou solucionando o trabalho escravo, vou dar uma aula? Não é uma aula, é uma ação comunitária que vai solucionar. Eu quero ensinar um idoso a mexer no telefone. Eu vou fazer o quê? Um mini curso, fazer uma oficina, entendeu? Então tem que escolher ali os que tem mais a ver com o tema que eu estou desenvolvendo e com a ação que eu já coloquei. Capazes de diminuir algum problema criticado, algum problema citado na redação. Lembra? Toda hora aqui eu vou trazer todos os problemas que eu apresentei lá em cima. Essa iniciativa teria a finalidade de mitigar. Mitigar significa diminuir, tá? O que é mitigar, profinho? Mitigar é igual diminuir. É uma palavra bonitinha, acho tão bonita essa palavra mitigar. Desde que eu tirei 1000 na redação do Enem, que eu usei a palavra mitigar na minha conclusão, nota 1000, eu uso em toda a redação mitigar, que eu acho que dá sorte. Mitigar é o argumento 2. E de garantir que o Brasil seja uma nação justa, solidária, igualitária, saudável. E aí você vai escolher, né? Ó, aqui você vai colocar o argumento 2, que você já desenvolveu lá em cima na redação. E aqui você vai escolher duas palavrinhas que tem a ver com o tema. Saudável. Por exemplo, se o tema da redação for alimentação, faz total sentido botar aqui uma ação saudável. Agora, se for, por exemplo, combate ao tráfico de animais. Não tem nada a ver com falar saudável, né? Beleza, não? Justa, solidária, igualitária. E, de fato, livre do problema do tema. Esse, de fato, livre do problema do tema é uma forma de trazer o final feliz para a tua redação. Então, se você aplicar esse modelo de conclusão na tua redação do Enem, é nota 1000, esquece, é nota 1000. Pelo menos 200 da competência 2 você vai ter. Se as outras também estiverem boas, você vai tirar 1000 na redação do Enem, não tem jeito. Beleza? Então vamos ver como que... Vocês querem ver como que está sendo aplicado esse modelo, sim ou não? Já vou te dizer como que você vai pegar esse material em PDF, que certamente tem alguém perguntando no chat assim, profinho, como é que eu vou pegar esse material? Libera esse PDF. Eu vou fazer o seguinte com vocês, tá? Todo mundo que tirar um print dessa aula e me marcar no story, @prof.Vinícius_Oliveira, vai ganhar esse material. Tudo tem um preço, né? E o preço que eu vou te dar é esse agora. O preço é R$500, R$1.000, claro que não. O preço para tu ter esse PDF é simplesmente tira um print aqui e me marca no Instagram, @prof.Vinícius_Oliveira. Dessa forma você divulga o trabalho que eu estou fazendo aqui na internet gratuitamente, me ajuda e também se ajuda porque você vai ter esse material para constar ao longo desses 6 meses que faltam para o Enem. Beleza? E se você estiver vendo esse vídeo depois, vão faltar menos meses, né? Claro. Então me marca lá no @prof.Vinícius_Oliveira. Esse arroba aqui, ó. Peraí. @prof.Vinícius_Oliveira. Esse é meu Instagram. Beleza? Então, já tá ligado no Instagram. Vou fazer uma pose aqui pra tu me marcar, tá? Ok? Pegar aqui Aqui. Ficou bem bonitão. Então, me marca aí, ó. Tira um print no 3. 1, 2, 3. Tira o print e me marca no story. Aí, essa marcação vai lá pro meu direct. No direct, eu vou te mandar o link com esse material. Entendeu tudo? Beleza. Daqui a pouquinho, você tira o print. Já tirou o print, né? E me marca lá. Vamos só dar o exemplo aqui pronto. Beleza? Então vai aqui, ó. É urgente, portanto, que medidas sejam tomadas para combater ou valorizar o tema. O tema que eu estou desenvolvendo é o trabalho dignidade do trabalhador doméstico. Então, aqui eu vou colocar submissão do trabalhador doméstico, porque eu vou usar dignidade lá embaixo. Então, submissão do trabalhador doméstico é o tema ali que eu estou desenvolvendo, né? Submissão eu troquei por dignidade. Falta da dignidade, eu botar falta da dignidade. Aí eu botei submissão, que é um sinônimo. Beleza? Se isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim. Então, se isso é ruim, eu não vou valorizar, eu quero combater. Quero combater, tá vendo aqui, ó? Combater. Até agora tu tá entendendo, né? É urgente, portanto, que medidas sejam tomadas para combater a submissão do trabalho doméstico. Fiz aquela parte que chamou de breve início da proposta. A breve retomada da proposta. Essa parte aqui, ó. Beleza? Essa parte aqui, ó. Breve retomada do tema. Show ou não show? Aí continua. Nesse sentido, as escolas responsáveis pela transformação social, lembra? Aqui eu tô... Aqui, ó. Nesse sentido, as escolas responsáveis pela transformação social, segundo o detalhamento.
detalhamento, né? Escola é o agente, responsáveis pela transformação social é o detalhamento do agente. A ação, devem, e agora qual que é o meu primeiro problema? O meu primeiro problema, o primeiro argumento que eu falei para você que ia usar era sobre invisibilidade, indiferença social. Então, invisibilidade, vou colocar aqui, ó, dentro da lacuna do argumento 1. Então, lacuna do argumento 1, tá vendo aqui, ó? Devem desconstruir a invisibilidade dos empregados do lar. Empregados do lar, para não repetir trabalhadores domésticos. Beleza? Fiz o argumento 1. Aí continua. Por meio de projetos pedagógicos, como aulas, palestras. Então, por meio de projetos pedagógicos é o meio, e o meio tem que ser ou exemplificado ou especificado, que é o detalhamento, né? Então, se liga. Aulas, palestras, qual que eu escolhi? Eu escolhi ações comunitárias. Ações comunitárias. Escolhi só um. Beleza? Para não ficar muito grande, escolhi só um. Ok. Depois, continua. Capazes de diminuir algum problema relacionado ao tema, algum problema citado na redação. E eu citei quem? Indiferença da sociedade. Lembra? Lembra que eu citei indiferença da sociedade? Então eu botei ela aqui, ó. Diminuir a indiferença da sociedade. Cara, tá tudo encaixadinho, não tem como. Aí continua. Essa iniciativa teria a finalidade de mitigar o argumento 2. Lembra? Mitigar é diminuir. O que é o argumento 2? O argumento 2 é omissão do Estado. É óbvio, se o Estado está fazendo uma campanha, ele está diminuindo a sua omissão, ele está agindo, ele está tornando a política pública mais eficiente. Então, automaticamente, o argumento 2 já vai estar sendo solucionado. Essa iniciativa teria a finalidade de mitigar a omissão do Estado. Então, argumento 2, omissão do Estado. E continua aqui o finalzinho, tá? E agora vem o finalzinho. Qual é a cor que eu vou usar aqui? Esse verde aqui. E de garantir que o Brasil seja, de fato, uma nação, aí qual que eu usei? Justa, solidária. Que eu acho que aí tem mais a ver com o tema do trabalhador doméstico, da dignidade do trabalhador doméstico. Eu usei a palavra justa e usei a palavra solidária. Poderia usar igualitária também, se eu quisesse. Mas é legal você escolher só duas, né? Pra não ficar muita coisa muito grande. E, de fato, livre do problema do tema. Livre da exploração. Exploração é o problema que o tema está tratando. Beleza, galera? Ó, de verdade mesmo. Esse modelo de conclusão, ele é completão. É o modelo que eu ensino para os meus alunos da Redação 10 Passos, da Masterclass Enem online, Masterclass Enem presencial. E de verdade, se você quer saber todos esses detalhes e muito mais, entra na Redação em 10 Passos agora. Vou pedir para a Bruna colocar o link aí do curso. Se você entendeu que o curso é para você, que eu ensino várias técnicas aqui que você nem sabia, não fazia ideia, vários macetes que você nem conhece, que podem simplificar a tua vida. Imagina você fazendo uma redação fácil e se colocando na frente dos seus concorrentes. O Redação 10 Passos, ele te coloca na frente dos concorrentes. Sabe por quê? Porque no curso A Redação em 10 Passos, eu te mostro técnicas que você nunca viu. E essas técnicas que você nunca viu, elas vão facilitar a tua vida. Para você saber como é que você faz um desenvolvimento, como é que você começa a tua redação, como é que você não faz uma coisa expositiva no desenvolvimento, como é que você argumenta de um jeito bonito e organiza o teu desenvolvimento, como é que você faz a redação fácil. Fecha o olho agora, igreja, fecha o olho. Imagina você fazendo uma redação do Enem fácil. Imagina você no dia da tua prova do Enem, pegando o tema e não tendo dificuldade para fazer a estrutura, porque a estrutura já tá tão simples. Eu simplifiquei tanto a estrutura que você fala assim, cara, esquece, é ridículo, 50 minutos você faz a redação do Enem. Tu quer isso? Se você quer isso, então entra agora no curso A Redação Enem 10 Passos. Ele tá com valor super em conta, R$ 189,00, o curso todo, acesso de 1 ano. Se você quer, entra agora que eu quero ter você como meu aluno. Se você quiser ser o meu aluno, essa é a tua oportunidade, tá bom? Ó, então esse modelo e todo esse material que eu trabalhei com você, ele já tá disponível para você baixar. E como é que você faz para pegar esse material? Você vai tirar um print desse vídeo, tira um print aqui, ó. Tira um print desse vídeo agora e me marca no story do Instagram. Marca lá meu arroba prof. Vinícius Oliveira. Marcou o story, vai aparecer no meu direct e por direct eu vou te mandar esse PDF. Beleza? Ó, muito obrigado por ter ficado comigo aqui até agora, quarta-feira à noite, 9h da noite. Você tá aqui comigo! Então você merece o mundo, de verdade. Não é todo mundo que fica aí mais de 1 hora de aula full time e você ficou. Isso que significa dizer que você é uma pessoa diferenciada. E você vai se diferenciar ainda mais da maioria e dos concorrentes.